A resiliência é a capacidade de se adaptar e superar adversidades. É uma característica essencial para enfrentar os desafios da vida. Certa vez, um fazendeiro vivia em uma pacata região rural. Ele era um homem trabalhador e dedicado, mas enfrentava muitas dificuldades para manter sua fazenda. Ele contava com a ajuda de alguns cavalos fiéis que eram seus companheiros inseparáveis. Um dia, um dos cavalos do fazendeiro caiu em um poço abandonado. O poço era profundo e escuro, e o animal estava ferido. O fazendeiro ficou desesperado, mas sabia que era uma tarefa difícil e perigosa resgatar o cavalo. Depois de muito pensar, o fazendeiro tomou uma decisão difícil. Ele ordenou que seus empregados despejassem terra no poço para enterrar o cavalo vivo. O fazendeiro acreditava que essa era a única maneira de evitar que o cavalo sofresse ainda mais. Os trabalhadores começaram a despejar terra no poço. O cavalo, sentindo o peso da terra em suas costas, sacudia seu corpo com energia renovada, empurrando a terra para o fundo do poço. Uma camada após a outra, a terra caía sobre o cavalo, mas em vez de sufocá-lo, ela se tornou uma escada improvável. A cada monte de terra que se acumulava, o cavalo encontrava superfície firme para apoiar seus cascos. Incansavelmente, ele lutava contra o destino cruel, utilizando a própria adversidade como impulso para escapar. Os trabalhadores que observavam a cena com tristeza ficaram surpresos com a determinação feroz do cavalo. Eles testemunharam um espetáculo de resiliência e força. À medida que a terra enchia o poço, o cavalo persistia, sua cabeça emergindo gradualmente da escuridão. A cada movimento, a esperança florescia nos corações daqueles que assistiam àquela cena inusitada. E então, com o último esforço, o cavalo conseguiu se libertar completamente, emergindo triunfante das profundezas do poço. Um grito de alegria rompeu o silêncio do campo, ecoando entre as colinas e reverberando por todo o vale. Os trabalhadores aplaudiram e celebraram a vitória do cavalo, que se erguia majestosamente diante deles. Aquele momento se tornou um marco na história daquela comunidade, uma lembrança indelével de que a resiliência e a determinação podem superar até mesmo os obstáculos mais aparentemente intransponíveis. A história do cavalo nos ensina uma importante lição sobre a resiliência. Mesmo nas situações mais difíceis, é possível superar os obstáculos e alcançar nossos objetivos. Esse ensinamento é compartilhado por muitos filósofos famosos. Por exemplo, o filósofo romano Cícero disse: "A adversidade é a melhor escola da vida." O filósofo grego Sócrates disse: "A maior vitória é conquistar a si mesmo." E o filósofo chinês Confúcio disse: "O homem que supera a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista 1000 homens no campo de batalha." A sabedoria chinesa também nos oferece insights valiosos sobre a resiliência. Por exemplo, o conceito de Yin e Yang nos ensina que os opostos coexistem e se complementam. Isso significa que mesmo nos momentos mais difíceis, também há oportunidades de crescimento e aprendizado. Outro conceito importante da sabedoria chinesa é o de Wu Wei, que significa ação sem ação. Isso se refere à capacidade de agir de forma eficaz sem forçar as coisas. Na prática, isso significa aceitar a realidade e confiar em nossos instintos. A história do cavalo é uma metáfora para a vida. Todos nós enfrentamos desafios e adversidades em algum momento de nossas vidas. No entanto, podemos superar esses desafios se formos resilientes e determinados. A resiliência é a capacidade de nos adaptarmos a mudanças e adversidades. É uma característica essencial para enfrentar os desafios da vida. A determinação é a força de vontade para perseguir nossos objetivos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Quando somos resilientes e determinados, podemos superar qualquer desafio. Podemos aprender com nossos erros e nos tornarmos mais fortes. Podemos construir uma vida feliz e plena, mesmo quando as coisas ficam difíceis. A lei da atração é um princípio espiritual que afirma que nossos pensamentos e emoções atraem experiências semelhantes para nossas vidas. Ao aplicar a lei da atração à resiliência, podemos ver que nossos pensamentos e emoções têm um impacto significativo na nossa capacidade de superar os desafios. Quando focamos em pensamentos positivos e emoções de esperança, estamos criando uma força de atração que nos ajuda a alcançar nossos objetivos. Aqui estão alguns exemplos práticos de como podemos usar a lei da atração para aumentar nossa resiliência. Foque em seus objetivos. Quando você sabe o que quer alcançar,
É mais fácil manter o foco e a motivação. Mantenha uma atitude positiva. Os pensamentos negativos só vão te deixar mais fraco. Aprenda com seus erros. Os erros são oportunidades de crescimento. Busque apoio. Não tenha medo de pedir ajuda quando precisar. Ao aplicar esses princípios em nossas vidas, podemos nos tornar mais resilientes e superar qualquer desafio.